bom dia, 10 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vai começando por aqui mais uma edição do Jovem Pan Morning Show. Vem com a gente, hein? Nossa revista radiofônica segue até as 11h30 da manhã. Imagino que 11h30 da manhã a gente já vai ter algum panorama aí em andamento, pelo menos. Vamos lá, dia D no Senado. A imensa maioria dos analistas políticos dá como certo o afastamento definitivo da presidente afastada Dilma Rousseff. Saiba quais foram ou quais são as derradeiras cartadas da petista e de Michel Temer antes da votação final do impeachment. Emoção à flor da pele. No dia do embate entre acusação e defesa, os advogados Janaína Pascoal e José Eduardo Cardoso vão às lágrimas no Senado. Dá pesada. A gente antecipa para você os detalhes da entrevista de Jô Soares com o Faustão na TV Globo. Isso vai ao ar na sexta-feira e a gente dá detalhes aqui. Avião sem asa, fogueira sem brasa. Será que a série Narcos sobrevive com a morte de Pablo Escobar? Jovem Pan Morning Show. Atenção, isso não é spoiler, hein? Esses são alguns dos destaques desse Morning Show que está começando. Nesse dia histórico, quero convidar você, caro ouvinte, a mandar um vídeo para cá ou uma mensagem de áudio. Fique à vontade respondendo a seguinte pergunta: qual será a primeira coisa que você fará assim que a decisão sobre o impeachment tiver sido anunciada? Diz pra gente, o que você vai fazer assim que anunciarem lá? Placar final do impeachment. E aí? Diz aí, use a criatividade, projete o seu pequeno futuro. Vai lá, 931-7009. Tem prêmio no final entre os participantes, hein? A nossa caneca e a nossa já disputada camiseta aqui do Morning Show. Bom, Paulinha, como eu falei nas manchetes aqui, muito bom dia pra senhorita. Oi, bom dia, querido. A Janaína Pascoal foi às lágrimas, aí do Eduardo Cardoso também choraram lá, né, no Senado. Daqui a pouco a gente vai dar detalhes sobre isso, mas a gente pode adiantar a nossa hashtag que vai meio nessa aí, não é? Não é? Porque tem sempre aquele dia que você tá chorando por causa de alguma coisa. Tá um pouco mais sensível, isso. Não é verdade? Claro. Então vamos abrir o confessionário do Twitter. Hashtag? Eu choro por... Por que você chora? Eu choro por dias com 48 horas pra eu poder assistir todas as séries, cuidar de todas as crianças e comparecer ao trabalho acordado. É isso. Ai, vocês choram. Bom dia, Ellen Brau. Bom dia, Cláudio Julio. É hoje. Bom dia, Vini. Fala, Ed. Alguém quer arriscar aí? Eu choro por... Esse mês de agosto, né? Que dia é hoje? Nossa, vai estar dia acabando. 64 de agosto, sei lá não acaba nunca. Então pode enxugar as suas lágrimas, que estamos no derradeiro dia, na derradeira jornada de agosto. Pode curtir nossa página no Facebook também, conteúdo extra, tudo que acontece aqui fora do ar, nesse cubo multicolorido do Morning Show. Vai lá, me conteúdo extra. Convido a passar a próxima hora e meia com a gente aqui no Morning Show. Deixa eu mudar a trilha, porque agora é o seguinte, né? Vamos falar de política. Então, olha, esta trilha urgente para chamar Brasília, o destino político da presidente afastada Dilma Rousseff será definido hoje, em sessão no Senado que começa logo mais, a partir das 11 horas da manhã. Para que ela perca em definitivo o cargo de presidente, são necessários 54 votos entre os 81 senadores da República. Vamos para a capital federal com o Zé Maria Trindade, né? A imensa maioria dos analistas políticos, Trindade, você também já chegou a comentar neste Morning Show que essa votação é um mero protocolo, né? Para um final que todo mundo já dá como certo. Bom dia, Trindade. Giovana. É isso, muito bom dia Edgar, bom dia a todos. Olha, o clima aqui em Brasília está mesmo assim de um certo relaxamento. Todo mundo sabe o que vai acontecer dentro de instantes aqui, né? A sessão está marcada para as 11 horas e a presidente Dilma será mesmo afastada definitivamente. Eu fiz questão de acompanhar discurso a discurso e posso dizer com segurança, Edgar, que o placar será de 60 votos. Um pouco mais, um pouco menos. O presidente Michel Temer tem tanta certeza de que vai mesmo ficar definitivamente no poder, que já até liberou o cerimonial do Palácio do Planalto para organizar a posse, que vai acontecer ainda hoje, por volta das 14 horas. Ele quer uma posse bem discreta, nada daquele rega-bofe tradicional no Itamaraty, não quer festas, mas deve fazer um discurso no momento da posse e prepara também uma fala à nação.
neste pronunciamento primeiro, como presidente definitivo, ele lança as bases do governo, né? Agora, ele vai programar também uma reunião com os líderes dos partidos governistas e uma reunião com os ministros, né, do seu governo. Então, isso aí está sendo considerado como uma retomada de governo, viu? Agora o governo definitivo. Ô, Trindade, você falou que ele não vai querer o regabof, muita celebração ali em torno disso, mas ele quer uma certa agilidade, né? Já quer marcar reuniões, já quer falar ao Congresso, né? A partir do momento em que for decidida a votação. A votação está marcada para as 11 horas. Será uma votação rápida, né? Todo o debate já foi feito, nós ficamos até a madrugada aí ouvindo os senadores e a partir das 11 horas, a expectativa é de 1 hora de sessão. Aí imediatamente ele já está apto a tomar posse, serão convidados representantes de vários países que têm credenciados aqui no Brasil, né? Será uma posse rápida porque não dá para preparar antes, porque não foi oficializado o processo. E aí ele vai fazer a reunião ministerial, a reunião com os líderes e embarca para a reunião do G20, é muito importante. E ele vai dizer lá fora que o Brasil vive uma normalidade jurídica, viu? Ô Trindade, vou jogar uma batata quente para você agora. Você viu até qual? Ontem eu parei no Cristóvão Buarque. Faltavam acho que uma meia dúzia ali quando eu decidi parar de ver e me lembro muito bem do Cristóvão falar que chegou a vez dessa esquerda, como ele disse, velha e obsoleta deixar o poder, né? E mesmo assim, mesmo assim ele não disse. É muito interessante essa fala do Cristóvão, porque ele foi reitor da UNB aqui, Universidade de Brasília, apoiado sempre pelo PT, teve um tempo no PDT e foi governador de Brasília pelo PT. Qualquer lado que ele votasse, que ele perde eleitores, ele sabe disso, né? Mas ele entendeu que votando a favor do impeachment, ele perderia o lado esquerdo. Aí ele resolveu fazer esse racha, ele sofreu muito, eu sei disso, ele consultou aliados e tal, e não tem jeito. É aquela velha história de que para fazer omelete é preciso quebrar ovos. Quebrar os ovos. É verdade, mas ele disse que isso não significa uma adesão automática ao governo Michel Temer e que ele vai seguir vigilante. Você falou um pouco aí da expectativa no decorrer, falou que a votação vai ser rápida. Tem uma ideia de quanto vai durar, Trindade? A minha previsão é de que ao meio-dia, se começar às 11 horas, ao meio-dia, meio-dia e meia, o processo já estará concluído. É rápido o processo agora. Tá certo. Obrigado, Trindade, pelas informações. Qualquer novidade, só chamar que a gente tá no ar, hein? Um abração pra você. Bom trabalho aí. Perfeito. Estamos acompanhando tudo aqui. Esse Zé Maria Trindade falando com a gente diretamente de Brasília, passando as informações e essa expectativa para esse dia decisivo, definitivo no quadro político nacional. Bom, a terça-feira foi tumultuada e agitada também no Senado Federal, com depoimentos. Foi marcada pelo embate entre a defesa da Dilma Rousseff e a acusação. O advogado da presidente, José Eduardo Cardoso, e a Janaína Pascoal, coautora do pedido de impeachment, foram as lágrimas, né? Em determinados momentos, em determinadas citações. A Janaína ainda na tribuna, o Eduardo Cardoso dando entrevistas depois, comentando, né, o texto e a fala da Janaína Pascoal também. Chorou, teve aquele momento da citação dos netos lá. Ellen, e aí? Qual é a análise que você faz? Como é que você viu essa situação? Porque se fala muito no chamado teatro, né? Que acontece em Brasília, né? E depois tem um outro ponto, depois que você comentar isso, tem um outro ponto que eu queria colocar aqui. Na verdade, o teatro que acontece em Brasília, mas o teatro jurídico é um grande... teatro, né? A Janaína Pascoal deve ser lembrada aí no seu discurso, ela estava ao lado do Hélio Bicudo e do Miguel Reale Júnior, juntos autores desse pedido, então, de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e ela chora no momento em que ela diz que sabe que causou sofrimento a Dilma e fala ainda que foi em nome dos netos de Dilma Rousseff que ela tomou essa atitude. Vamos ouvi-la. A gente tem um vídeo aqui, vamos ver. Vamos ver e ouvir. Não por ter feito o que era devido, porque eu não podia me omitir diante de tudo isso. Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela
dia, entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Eu agradeço. Finalizo. É aquele discurso, né, que lembra um pouco a mãe da gente quando dava aquela chinelada depois de fazer a arte, né? Eu tô te batendo, mas é pro teu bem. Lembra um pouco isso. Mas, na verdade, tudo é um grande mise-en-scène, assim, né? Aí o Zé Eduardo Cardoso, que faz a defesa de Dilma Rousseff, sobe para fazer o discurso e no discurso rebate justamente esse argumento de Janaína Pascoal. O José Eduardo Cardoso diz assim, olha, a Dilma foi torturada, é possível que naquele momento alguns de seus acusadores, tomados por uma crise de sentimentalismo, tenham dito, menina, nós estamos te prendendo pelo bem do país, nós estamos pensando em seus filhos e seus netos. Quis rebater ali a Janaína Pascoal. E aí, em uma entrevista coletiva depois da defesa, aí é a vez do choro de José Eduardo Cardoso. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvir. Desumanizou. As palavras da acusação foram muito injustas. Para quem conhece Dilma Rousseff, pedir a condenação para defender os seus netos é algo que me atingiu muito fortemente. É errado. Não é justo. Ou seja, eu acho que do ponto de vista humano, aquele que perde a capacidade de se indignar diante da injustiça, perdeu sua humanidade. Por isso me emocionei. Eu não perdi a minha. Ele já tem lágrimas nos olhos aí quando fala isso, né? Tanto o José Eduardo Cardoso quanto a Janaína Pascoal usaram, obviamente, frases de impacto, né? A gente vê ali a Janaína quando diz, embora não fosse a minha intenção, eu lhe causei sofrimentos, né? Eu sei que lhe causei sofrimentos. E o José Eduardo Cardoso com essa frase que diz, aquele que perde a capacidade de se indignar diante da injustiça perdeu sua humanidade. Eu, particularmente, fiquei muito em dúvida se eu tivesse que dar estatueta, se fosse para Eduardo Cunha, para Neymar ali no final dos Jogos Olímpicos ou para um dos dois aí nesse choro. Entra ainda no round Rodrigo Lombardi no show de final de ano de Roberto Carlos, colocando colírio ali para chorar na música. Não sei qual foi mais sincero, mas estava ali toda a mise-en-scène armada. Olha, se teve choro, teve risada também. Quer mandar o Twitter antes, Tony? Tô lembrando, pessoal, que a gente tá recolhendo por... depoimentos aqui. Eu choro por a nossa hashtag hoje no Twitter. Vamos lá, arrumou Divã certeza, do Morning. Tô esperando. Isso, abre o seu coração. Diga por que você chora. Bom, Tonho, olha, se teve choro, teve risada também. E isso chamou a atenção das pessoas. Eu, inclusive, estava assistindo a TV nesse momento em que a âncora, né, do telejornal que eu estava assistindo parou, interrompeu uma repórter que estava entrando ao vivo do Senado para chamar a atenção para uma cena que acontecia ao fundo da imagem, lá embaixo, né, no carpete do Senado. E aí a foto do Zé Eduardo Cardoso com Aécio Neves, o próprio presidente do Supremo, o Ricardo Lewandowski, a Dilma Rousseff, aparecem juntos numa rodinha ali, sabe aquela rodinha do café? Rindo, tapinhas nas costas. Essa foto causou um tremendo frisson nas pessoas que viram, né? E comentaram, inclusive, nas mídias sociais. A Jordanas, no Twitter, por exemplo, escreveu: a foto prova que o brasileiro é otário. Foi essa a frase dela. Você concorda com isso, Tonholi? Vale tudo, né, nesse campo político, nessa dramatização que se faz de assuntos que a população leva como muito caros, que definem sua vida, a sua condição de vida? Olha, eu quero primeiro salientar o seguinte: é um jogo de ironias. Primeiro, o que a Janaína fez de colocar a família no meio é uma lei que tem no crime. Mexe com o bandido, não mexe com a família do bandido, que senão ele vem pra cima. Ela não deveria ter citado a família da Dilma, isso foi um erro. Mas ela foi irônica, né? Foi muito irônica. Assim como o Zé Eduardo Martins Cardoso, há 2 livros que o acusam de vazar dossiês escritos pelo Romeu Thoma Júnior. Sabe o que ele fez ontem? Ele falou assim que a Dilma teve a sua reputação assassinada. Ele usou o título do livro que detonou ele. Mas eu não espero nada dessa gente. Como diria o poeta E.E. Cummings, que era o predileto do Paulo Francis, o político é aquela bunda onde todo mundo já sentou em cima, menos uma pessoa. O E.E. Cummings nunca explicou quem era menos essa pessoa.
Esse jogo de ironias, a gente também teve outra coisa. Se você reassistir quando a Dilma estava depondo, você vê que os caras só clicam na hora que ela estava ranhindo os dentes. Isso se chama photo ops, OPS no jornalismo americano. Então, você só via flash quando ela arranha os dentes. Certamente essa cena não se prolongou por muito tempo, mas foi o suficiente para ela ficar congelada para a história como um pretenso quadro da ironia de quem chora de público e que ri nos bastidores. E quando eu vi essa foto, Ed, ela logo me lembrou uma foto que causou muita polêmica também, a gente separou aqui para vocês, que foi no começo de 1981, março de 81, quando Walter Cronkite fez uma entrevista com o então presidente Ronald Reagan. Tá lá o vice dele, que seria presidente depois o filho seria presidente, o Bush pai. O Cronkite acabou com o Reagan e depois foram para os bastidores. Isso é o Salão Oval da Casa Branca. E aí estão se esquiatando de dar risada. Isso caiu muito mal. Falaram, olha como é que é. O cara detona de público e no bastidor tá rindo. Eu acho que a impressão que fica é sim. Que os caras sacaneiam a gente chorando de público e sorrindo nos bastidores. Eu não tenho dúvida disso. Olha, eu vou além, então. Olha, eu acho que fica a certeza de que isso acontece. Porque, olha... Eu pergunto, cabe a ironia aí, né, nessa história? Claro que não, na minha modesta opinião, não. Porque o que você espera? Eu, como cidadão, enfim, aquela velha, as frases vêm na sequência. Cidadão que paga imposto, voto, procuro cumprir minhas obrigações. São adversários políticos. Cordialidade e educação em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Ponto. Dito isso, agora, gargalhadas, tapinha nas costas, dizendo, olha, agora vai aí que você está prestes a pegar o poder na mão, daqui a pouco a gente volta, vamos deixar isso aqui passar um tempo, botar um pano quente e a gente volta a disputar esse poder. Fica todo mundo disputando o poder e a gente que trata o assunto, procura tratar o assunto com seriedade, no nosso dia a dia, quando a gente fala e traz as informações pro ouvinte da Jovem Pan, eu fico indignado. O ouvinte que me ouve, que participe, que dê se coloque através das nossas mídias aí, o Twitter, aqui no WhatsApp. Mas eu não acho que isso cabe na situação em que a gente vive tão séria e tão difícil no país. Cordialidade e educação sempre. Agora, galhofa, tapinha nas costas, como quem diz, olha, amigão, tamo junto aqui, ó. Agora é minha vez, daqui a pouco você volta. Agora vamos colocar a legenda na foto, né? Como é que seria essa legenda aí? Não, isso aconteceu mesmo. O sorrisinho do Aécio, o Aécio a Dilma mordendo a boca e o Cardoso também ali. Não, o Aécio falou exatamente o seguinte: presidente, eu desejo paz e tranquilidade para a senhora e sua família nesse processo. Aí o Lewandowski entrou no meio e falou, eu tinha ouvido que na política até as inimizades são criadas, mas como eu sou do judiciário, eu não sei. Aí o Aécio atalhou pro Lewandowski, não é que seja inimizade, presidente. O que temos são projetos políticos diferentes. Era o cafezinho. Então, a legenda que é real, que eu acabei de ler, ela reforça o tom de galhofa, de ironia e... não sei, a ideia que me passa, assim, eu, pessoa física, tudo bem... vai ter para todo mundo, a grana continua fluindo. Eu acho isso, porque, olha, cordialidade, educação em qualquer circunstância. Agora, deve haver um mínimo de coerência, né? A pessoa não precisa ser inimigo, como você colocou, mas ele é, sim, um adversário político que defende posições políticas diferentes. Então, o mínimo de coerência se espera nisso. Agora, quer falar, Ellen? Só assim, a mim parece um pouco até de ingenuidade a gente se indignar tanto, gente, numa cena dessas. Porque, na verdade, isso tem... E a nossa indignação, eu acho que ela é proporcional à passionalidade com que se trata e à pouca racionalidade com que tem se tratado todo esse tema, todo esse teatro, assim. Eles estão ali, lado a lado, eles precisam conversar. Mas não que seja uma coisa para se aceitar dessa forma, né? Mas um sorriso não quer dizer uma galhofa, um sorriso não, uma né? gargalhada e um tapinha nas costas. E assim, as pessoas vão rir, independentemente do momento. Quer dizer, você nunca foi a um velório em que você ri no velório? Às vezes acontece, né, gente?
Eu, particularmente, rio sempre em velório, mas aí é outra questão. Mas, assim, às vezes acontece. Eu acho que isso tem a ver com uma certa imaturidade e ingenuidade da gente lidar com os temas que são temas racionais. Que você está tratando de uma questão racional. E a gente fica aqui nessa passionalidade, dizendo que se eu gosto da Dilma, eu odeio o Aécio, se eu gosto do Aécio, eu odeio a Dilma. E não é isso. A política não é isso. Fazer política não é isso. Quer falar, Total. Paulinha? Não, eu acho isso também. A história também, ela tá falando, é a coisa de uma foto. Uma foto não pode sugerir que a pessoa tava beijando alguém e não tava. Às vezes não é exatamente a situação. E as pessoas trabalham juntas, convivem juntas. Como é que não vai ter, Edgar? É um minuto ou outro, uma piada ou outra. Que nem ela falou, até no funeral pode acontecer um momento em que você tá rindo ali. Mas essa é uma posição, se vocês me permitem, que relativiza a verdade. A verdade, pra mim, é uma só. Você tem uma posição... A verdade dos fatos, das coisas que você tá vendo acontecendo na política é essa. Agora, você segue a tua verdade. Agora, quando você segue a tua verdade e vive todo o drama que a gente vive quando eles estão no holofote falando oficialmente, e ali nas entrelinhas do cafezinho agem dessa forma, pra mim desmorona qualquer Mas já não seriedade que tem desmorona, isso aí. não é essa foto que desmorona, é isso que eu tô querendo te dizer, é todo o contexto Outras coisas de desmoronam. tudo, entendeu? Isso é só o extremo de uma situação... É o extremo. Em que você fala, realmente, meus amigos, estamos na mão ali, perdidos na mão de gente que não deveríamos. Vamos lá, deixa pra próxima eleição, né? Agora uma foto melhor, né? De combate. Vamos em frente. UFC. 10 horas 24 minutos, horário é lá da capital federal, Brasília. Bom, agora é hora de abrir espaço pra ela, a rainha das séries. Ela fala tudo sobre a série, sabe tudo, acompanha. Até o que ela não viu, ela já sabe toda a história, Né? a trama. Eu obrigada a saber, tem que saber, né? Ó, Paulinha, segunda temporada de Narcos aí, já na expectativa, né? Grande estreia da semana da Netflix. Super, né? Sem dar spoiler, tá? Mas já dando aqui, né, um pouco. A história do Pablo Escobar, muitas pessoas conhecem. Quem não se lembra daquela foto no telhado? Né? No telhado. Pode ali. falar, Ed. Vai sem medo. Não, agora vai você. Ah, gente, é que nem spoiler Não, é que assim, de novela da Record. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Tá né? na Bíblia, né? Agora a pergunta que não quer calar é se a série se sustenta sem a presença dele. Não, acho que não, né? A minha opinião, rápida. A sua é essa? Meio sem pensar, assim, acho que não. Então, eu acho que a primeira pista de que possa, né, Edgar, é que a série não chama Pablo Escobar, né? A série chama Narcos. Narcos. Então, o Padilha já falou, tá até na capa da Ilustrada, que pode ser que continue sim, que tenha mais temporadas. Essa segunda temporada teve bastante problema, viu, Edgar? Um dos idealizadores saiu, na verdade, 2 abandonaram o projeto. O Brancato saiu, depois entrou o cara do The Shield, ele também saiu, então atrasou, era pra sair em maio, saiu agora. O Padilha não acompanhou de perto, mas a gente tá tendo, então, agora a segunda temporada. Eu reluto a aceitar que com a morte dele, a série possa se sustentar, porque ele é o personagem central ali. Não, ele não é o personagem central. Claro que é. Não, ele não é o personagem pra central. Pra mim, ele é. Imagina. Não, tudo rola então você assistiu outra série, porque o personagem central dessa série são os 2 investigadores da polícia. Dessa nova temporada, então. Não, da primeira também. O Boyhood Holbrook e o Pedro Pascal, que é o Steve Murphy e o Javier Penha. E Follow the Money, seguir o dinheiro. Quem é que fala isso aqui? O Tonholi. É a cocaína. A grande protagonista da história é a cocaína. Então, assim, vai morrer. A gente já sabe que vai morrer o personagem do Wagner Moura. Escobar dirá tchau, tchau, mas a cocaína tá aí até hoje. Então, você imagina que tem muita temporada. Se quiser fazer Narcos para sempre, dá pra fazer. Porque as drogas estão aí. E tem esse caminho da cocaína que ainda vai longe. Os cartéis que vão surgir. Enfim, vão surgir novos personagens, muito provavelmente já nessa temporada pra você se apegar. Porque Game of Thrones já ensinou isso pra todo mundo, né? Você mata alguém, mas coloca alguém legal ali pro pessoal se apegar pra continuar acompanhando. Então, assim, Ed, os episódios vão estar disponíveis na sexta. Na segunda a gente já fala aqui sobre, porque eu vou fazer aquela maratona básica. Tem crítica já saindo que parece que perdeu o ritmo. Eu não acho que o grande forte de Narcos seja o ritmo. Não acho que é uma série frenética, super ritmada, editada. Não acho que esse é o forte de Narcos. Então, assim, perdeu o ritmo? Se perdeu o ritmo, então a gente tá danado, né? Vamos ver como é que vai ser essa segunda temporada. Eu gosto sempre de ver o Wagner Moura, acho ele um super ator.
E agora vamos ver depois como é que dá, deixa pra continuar. Eu acho que é aí que vai estar pegada, entendeu? Ele vai morrer e você vai ter que deixar uma deixa pra onde você vai pra ter uma terceira temporada. Essa coisa do americano, né? Do ritmo, né? Da escola americana, dar o ritmo frenético. Eu me lembro que na MTV a gente começou a receber, a partir de uma determinada época lá, videoclipes frenéticos. Tinha que ter tantos frames por segundo, tinha que ter uma mudança Troca uma cena a cada 2 segundos, né? E pá. A história que manda isso, a história que comanda. Eu acho que é mais uma boa história do que uma história ritmada. Esse ritmo é a própria história aqui, em si. Uma cena a cada 2 segundos, pode contar. Mas isso é um Mas é uma trailer. cena de quando é um momento de uma trailer, ação você não ali, pode... né? Encurtado, É né? isso que muitos filmes estão vendendo, né? O trailer vende um filme que não é o filme, e às vezes decepciona as pessoas. Isso é um trailer, a gente não pode considerar que a série seja assim. Mas tem outros lançamentos da Netflix. Eu quero saber o que você tá aí com mais expectativa de ver. Tem Luke Cage, que é uma série super esperada pra galera que gosta de heróis, mais uma adaptação de herói da Marvel na Netflix. Então a gente já tem Demolidor, Jessica Jones, agora o Luke Cage, a gente ainda vai ter Punhos de Ferro e todos esses, enfim, heróis maravilhosos vão se reunir depois para Defensores, né? Que vai ser mais uma minissérie da Netflix. Então, investindo nesse segmento de heróis, a gente vai ter Luke Cage em 30 de setembro. E aí a gente tem a estreia de algumas outras séries esperadas, tipo a segunda temporada de How to Get Away with Murder. Essa, sim, uma série frenética. É uma história de crime e também de justiça ali, porque ela é uma professora de direito, mas que tem um ritmo alucinante. Você quase se perde ali. Você fala, nossa, acho que eu perdi alguma coisa nesse capítulo. E também tem a chegada de Ray Donovan, que é uma série que tem o Jon Voight no elenco, uma série muito bem comentada, que já entra na Netflix com 3 temporadas de uma vez. Isso tudo em setembro, tá? Todas as estreias em setembro. Eu coloquei no meu blog a agenda, porque tem muita coisa estreando, inclusive temporada nova de Criminal Minds, Grey's Anatomy. Então tá tudo lá pra vocês conferirem, jp.com.br/Paula Carvalho. E detalhe, a Netflix divulgou essa manhã, novidade Master Ultra Mega, confirmada a segunda temporada de Stranger Things pra 2017, ainda sem data, mas agora oficialmente cravado, confirmado. Os meninos vão estar já adolescentes, né? Já vão estar mais velhos, preparando né? as ombreiras, as polainas e tudo que lembrar a década de 80. 1984, outono de 1984, em 2017, confirmado na Netflix. A internet já está surtada. Hashtag eu choro com a segunda temporada de Stranger Things. Essa maneira como eu vi Stranger Things, não gostei. Vou voltar ao modelo. Você não gosta da antigão. maneira Netflix de se assistir? Não, eu vi muito rápido, muito à frente. Começou no final de novo. Não, essa não. O Narcos... Edgar Antigão. O Narcos Edgar Antigão vai esperar 10 anos pra assistir a segunda temporada de Narcos. Você termina, e aí, já sabe a história. Aí todo mundo fica falando ainda da série por um ano, até começar a segunda temporada. Não gostei desse jeito, vou voltar ao modo antigo. Tá, então não assista, tá? Agora na sexta-feira, Narcos. Não vou. A Netflix, a estreia. Aquele horário 4 e 1 da manhã. Todos os episódios disponibilizados para os malucos assistirem diretão. Vamos lá. Agora vamos passar pro assunto TV aberta, né? Vamos falar... Até porque, meu... Vamos falar com o Faustão. Faustão, a gente convidou você tanto pra vir aqui no Morning, cara, e você foi logo no Jô Soares, pô. Prestigiar, meu amigo. E você que vai perder Narcos, assista sexta-feira essa grande entrevista, peso pesado, né? Entrevista de peso, Jô Soares e Fausto Silva, meu. É ele mesmo, né? Ô Vini, e aí? O que já dá pra saber desse papo? E aí que foi gravado ontem. Pesada aí? Foi gravado ontem essa entrevista surpresa aí do Jô Soares, né? Que tá na sua última temporada na Globo, com o Fausto Silva. Faustão, que é uma pessoa rara de dar entrevista, né? Nunca dá. Nunca dá praticamente entrevista. E o Jô Soares até no começo disse que ele queria que o Faustão fosse a sua última entrevista para fechar com chave de ouro. Acabou sendo antecipado. E, claro, o Faustão com esse jeito descontraído dele, já entrou fazendo brincadeira com o peso dos dois, né? Falou, olha... Eu só consegui entrar aqui porque eu fiz a cirurgia bariátrica, né? E aí, esse já foi o gancho para o começo da entrevista, né? Bem conversa de ex-gordinhos aí, né? Tanto... Ex-gordinhos? Agora, ex do que eles já foram antes, né? E aí começaram a conversar sobre comida, sobre cirurgia. O Faustão disse até que ele tem uma... igreja bariátrica, olha só, onde ele dá conselhos para pessoas que já fizeram a cirurgia. Tem seguidores dessa igreja, que é o Leandro Hassum e o André Marques. Ele diz, você não dá roupa para ninguém.
Porque depois de 2 anos volta o desejo de comer e aí você pode voltar a engordar, né? Então, esse foi o começo dessa entrevista. Ele também contou sobre o começo da carreira dele, né? Ele pensou em fazer direito, mas aí acabou logo aos 14 anos já indo para a rádio, trabalhou com jornalismo, com esporte e depois com entretenimento, muito motivado também pelo Goulart de Andrade. Aqui na Jovem Pan. Aqui na Jovem Pan também, como repórter de campo, né? E depois na televisão, claro, o sucesso com o Perdidos na Noite, motivado ali pelo Goulart de Andrade, que falou, sai dessa história de jornalismo, vem fazer entretenimento, que é o que dá dinheiro. Faustão seguiu, deve agradecer até hoje esse conselho, né? Porque no caso dele, realmente dá dinheiro. Deu muito dinheiro pro Faustão. E falando sobre o atual momento do país, o Faustão disse o seguinte, Edgar, que o momento é catastrófico, né? E que a ascensão social e econômica no Brasil ou é através do futebol, ou da música sertaneja, ou do Big Brother Brasil. Então ele deu uma cutucada aí até no próprio produto da casa. Não no programa, mas em si, em como as pessoas... Ele fala com a tristeza de quem constata de que as vias para você ascender na sociedade são essas aí, não a educação, a especialização, enfim. Ele disse que o Brasil é um país que não investe na educação. Então essas foram as prévias aí do que vai acontecer nesta entrevista. Na sexta-feira será a exibição, Edgar. Boa, Vini. Falamos em ricaços, né? Vamos falar em ricaças agora. A Forbes divulgou o ranking das modelos mais bem pagas do mundo. E não é surpresa nenhuma, nossa Gisele Bündchen, a nossa, né? Aquela propriedade. Agora é nosso. Conteúdo nacional. Quando é coisa boa, é sempre nosso. Quando não sei. Quando é de outro país e não é nosso, não tem nacionalidade, né, Galvão? Mas tem uma certa surpresa aí, porque a Gisele já tá tirando o pé um pouco, né? Não, ela já se aposentou, né? Então, mas continua aqui ali, fez a participação nas Olimpíadas, o que dá uma projeção e com certeza chove em contratos publicitários a partir dessa participação, dessa desfiladinha dela no Maracanã lá. Mas, só pra vocês terem uma ideia, entre os meses de junho do ano passado e desse ano, a Gisele faturou 30 milhões de dólares. Né? Em segundo tem também a brasileira Adriana Lima. A Adriana, se eu não me engano, foi a que namorou o Lenny Kravitz. Ela é linda, aquela modelo de olho bem claro, ela foi Angel da Victoria's Secret, e esse ano ela emplacou em segundo lugar porque fechou um acordo gigante com uma marca de cosméticos. Um acordo grande de grana, né? Porque aí que tá, Edgar, a curiosidade desse ranking. Eu acho que tiveram várias fases ali, né, das modelos. Década de 80 e 90, a gente tinha Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, essas supermodels, né? Depois a gente teve a nossa Uber model, Gisele Bündchen, e as Angels, né? Sim. As Angels da Victoria's Secret ficaram por muito tempo sendo as mais bem pagas do mundo. Aliás, com várias brasileiras, né? A Gisele foi? Chegou a desfilar como Angel também. A Adriana foi, a Alessandra Ambrosio. Tem muitas brasileiras, até hoje tem muitas brasileiras que são. E quem é Gigi Hadid? Então, agora a gente tem essa nova leva de modelos que, por exemplo, tem a Jenner, né, a Kendall Jenner, e a Didi Hadid. Linda. Ela é linda, a Didi. Mas tem uma série de polêmicas com ela pela questão do peso, né? Mas ela eu acho que não, mas é que ela foi muito atacada por um momento por estar acima do peso. Ao contrário, um patrulhamento porque ela tava, digamos... E ela é linda, ela é maravilhosa e ela deu um... Não é que eu acho que agora a gente tem uma nova fase. Eu tava falando dessas fases das modelos. Eu acho que agora tem essa nova fase, que é a personalidade da modelo e a presença nas redes sociais. O que a Didi faz muito bem, e a Jenner também, que é das Kardashian, enfim. E elas estão aqui entre as mais bem pagas, as duas. Ela pela primeira vez, a Didi Hadid em quinto, e a Jenner também tá em terceiro. Então, assim, o que acontece? Elas têm essa presença nas redes sociais, elas têm post no Instagram, e não é post no Instagram pra aparecer tomando suco. É com grandes marcas, valendo muita grana. Então, acho que a gente entrou numa nova fase em que não basta só ser magra, só ser Uber ou só ser Angel da Victoria's Secret. Tem que ter seguidor, tem que fazer os merchan direitinho, entendeu? E ela, a Didi Hadid, também namorou Zayn Malik,
que é do One Direction. Então tem que ter todo esse apelo pop Paulinha, e bacana. Deixa eu aproveitar e perguntar aqui pro Bolsa Progressista, o nosso convidado aqui na bancada. Falando em modelo e tal, tem as modelos, a Lea T, que é filha do Cerezo, do nosso grande meio-campista Toninho Cerezo. Veio na bicicletinha da galera do Brasil, né? Então, o pai lá das Kardashian também, como é que é o nome dele, Paulinha? Jenner. Como? Jenner é o sobrenome, né? Mas Bom, queria que o Bolsa falasse. Kathleen Jenner. Kathleen Jenner. O que você acha, Bolsa? Eu acho que tá mais do que na hora do mundo da moda abraçar realmente a diversidade. Que isso que é importante. Aí, tá certo. Agora 10 horas 43 minutos, horário de Brasília. Hoje, quarta, 31 de agosto, último dia do mês. Último dia também. Vamos lá. Vamos falar de política, Ellen? Vamos. A Lava Jato aí, o provável impeachment da presidente Dilma Rousseff, que está para se confirmar aí no decorrer desse dia. E farão o quê, hein, com a esquerda, a chamada esquerda brasileira aí nas eleições desse ano? Tem as eleições municipais aí, já escancarando as portas. O que deve acontecer com a chamada esquerda aí? Pois é, a gente já ouviu falar muito sobre o possível encolhimento do PT, a gente que fala até que o PT poderia ser terra arrasada aí depois de Lava Jato, mais impeachment, mas o que na verdade nós devemos ver é um encolhimento geral da esquerda brasileira, que era encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores, a despeito de que possamos fazer alguns questionamentos sobre isso. E aí, eu lembro até que na semana passada, quando o Fernando Schiller esteve aqui, ele comentou, ele fez um comparativo que eu sempre costumei fazer e acho que é muito pertinente a figura, né? Que ele disse que hoje o PT tá pro Lula, assim como o PDT foi pro Brizola, né? Ambos meio que fundaram e de certa forma... Foi você que falou isso, não foi? Foi você que pontuou isso. Eu sempre falei isso e o Schiller acabou, quando veio aqui semana passada, acabou usando também essa figura que ilustra muito bem. E desde 94, pelo menos, a gente vê nas eleições nacionais, né, aquela polarização, PT, PSDB. Isso deve mudar agora. Eu conversei com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, e ele dá uma explicada pra gente no que esperar já de outubro agora de 2016. Quando eu digo voltar ao passado, o desafio do PT vai ser menos ser competitivo nas eleições majoritárias e mais garantir que ele não tenha perdido o seu lugar, seu espaço como o principal partido político da esquerda brasileira. E quem é que ganha com isso? A tendência é que ganhem, por exemplo, outros partidos de esquerda, um PSOL, ou não? A tendência é que se tornem cada vez mais PMDB e PSDB maiores? Eu não acredito que a esquerda, em geral, tenha um bom desempenho nas urnas para o curto prazo, especialmente pensando nas eleições municipais. Ou seja, é o que vem acontecendo em outros países da América Latina. Aqui é uma tendência de mudança mesmo e uma amplitude ainda maior de PMDB, que hoje já tem o maior número de prefeitos no país, mas deve crescer ainda mais, e um encolhimento da esquerda. Um exemplo claro disso já são os postulantes a prefeitos. O PT esse ano lançou 992 candidatos a prefeito, isso é metade do que a sigla lançou lá em 2012. Certo, a gente está aqui com a Denise Campos de Toledo, nossa comentarista de economia aqui. Bom dia, Denise. Bom dia. Olha aqui, a gente fala aqui, né, a expectativa da equipe econômica do Michel Temer era que a taxa básica de juros começasse a cair somente ano que vem, né? Agora, como é que fica na tua avaliação essa expectativa na área econômica frente à mudança que deve se confirmar na tarde de hoje, Denise, com o novo governo à frente assumindo definitivamente o cargo? Olha, coincidiu, né? A agenda econômica complicadíssima essa semana, junto com a conclusão do processo de impeachment. Hoje o Copom define a taxa básica de juros, deve manter em 10,25% ao ano. É a maior taxa em 10 anos. Agora, não há condição
condição de Banco Central mexer agora nos juros, porque a inflação não vem tendo um comportamento tão bom como se esperava, a alimentação subiu muito, então você tem uma pressão inflacionária. E aí o Banco Central, mais do que agir sobre essa inflação, porque ele não vai derrubar preço de alimento e manter o juro alto. Agora, o problema é a expectativa. O Banco Central anterior, com a gestão anterior, ele vacilou muito. Então, ele foi reduzindo os juros quando o consumo já estava aquecido, ele não deu muita importância para a pressão inflacionária. No ano passado, a inflação chegou a quase 11%, ele não conseguiu conter a alta da inflação. Então, agora, um dos desafios desse Banco Central é recuperar a credibilidade. É mostrar que ele não vai afrouxar o cinto se não houver condição. Então, ele vai esperar que a inflação caminhe mesmo para o centro da meta, para um nível bem mais baixo. Isso deve ocorrer no ano que vem e aí sim ele reduz os juros. Agora tem mais, ele está cobrando do governo um ajuste fiscal. Que aí o governo Temer vai ter que mostrar serviço em relação a isso. E hoje Temer, já na posse, deve anunciar a proposta orçamentária do ano que vem, que é importante para criar uma expectativa mais favorável nesse sentido também. Então, o que se espera é que o governo consiga controlar a inflação, consiga implementar algum ajuste das contas públicas para indicar que haverá uma melhora efetiva. Isso recupera a credibilidade do país, pode estimular investimento, pode fazer com que venha mais dinheiro de fora, né? Então, ele vai ter que mostrar serviço, porque até agora ele vem com muito cuidado para evitar forças contrárias. Então, ele acabou concordando com o reajuste do funcionalismo. Não é? Isso pega mal no momento que você precisa fazer ajuste das contas, mas senão ele podia enfrentar uma onda de greves que não seria bom, muita pressão no Congresso, os lobistas de sempre vão estar lá armados, depois ele vai tentar ir com a reforma da Previdência, que é outro tema muito polêmico. Então, o que se espera é que ele avance dentro do possível, mas tentando reorganizar a economia. Em relação à inflação, acho que a gente pode esperar uma situação melhor no ano que vem, e aí sim os juros podem cair, talvez, se tudo der certo, acho que no final deste ano ainda, viu, Edgar? A gente pode ter alguma redução. E só para registrar, hoje saiu o PIB brasileiro, uma queda de 0,6% no segundo trimestre, mas com alguns sinais um pouco melhores ou menos ruins, se a gente pode falar assim, porque a indústria apresentou algum crescimento após 5 trimestres de queda. Então, tem algum sinal um pouco melhor na composição do PIB também. Legal, Denise. Obrigado pelas suas informações. Isso. Seguimos aqui. Bom dia. Bom dia para você. Seguimos aqui com a boa notícia. Agora é hora da boa notícia. A saga da menina Jéssica. Eu tô aqui com o jornal Folha de São Paulo, num depoimento à jornalista Simone Machado, uma angolana que estava de férias para o Brasil, voltava para Angola para retomar. Ela é uma policial chamada Elisa Tunguica, tem 32 anos, e ela adotou uma garota que estava na seguinte situação, jogada num lixão, exatamente em Angola. Os meninos jogando bola num campo próximo a esse lixão, a bola foi lançada longe, o menino foi buscar e descobriu que tinha uma criança ali que aparentemente ele achou que estava morta. Mas a menina se mexia e ele então pegou essa menina, levou para o hospital e a Elisa, que é policial, ela resolveu saber com o corpo médico que cuidava dessa menina qual era a condição. A menina estava cheia de picadas, não tinha o pezinho da perna direita, estava exposta aos insetos no lixão. Imagina um bebê no lixão. E a Elisa não teve dúvidas, ela começou a buscar tratamento primeiro para adotar a criança, né, dentro do hospital. Lá em Angola é diferente daqui. As crianças que recebem tratamento depois de receberem alta vão para abrigos. Lá não, elas ficam no hospital ainda aguardando alguém que as adote. E a Elisa Então, começou essa saga, começou a busca por, primeiro, resolver as questões de saúde da pequena Jéssica, como foi batizada, e viu que em Angola não teria essa condição. Veio para o Brasil com a garota. No começo desse ano, né, com a ajuda de uma amiga de São Paulo, ela veio para cá, trouxe a garota, foi até um ortopedista, começou todo um tratamento, uma avaliação no quadro clínico dela, e para fazer o procedimento todo, ela achava que gastaria $10 mil, hoje equivalente a R$32 mil aproximadamente. Ela não tinha esse dinheiro, obviamente, voltou para Angola para fazer uma vaquinha, fez campanha nas emissoras de televisão e conseguiu lá arrecadar o equivalente a $7 mil. O que foi surpresa é que quando ela chegou de volta ao Brasil, ela viu que não era bem isso, não eram $10 mil, e sim $50 mil para envolver tanto cirurgia ortopédica quanto tratamento de fisioterapia. Bom, ela fez uma
campanha, conseguiu arrecadar o dinheiro, foi no sistema público também de saúde, no SUS, conseguiu fazer o tratamento, chegou a realizar os primeiros tratamentos quando descobriu a ACD no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Hoje ela, inconformada com a possibilidade da menina não andar, se desdobrou, conseguiu fazer a prótese para que a menina, dentro do processo natural de evolução do bebê, conseguisse dar seus primeiros passinhos, e hoje ela vive junto com a sua amada e querida Jéssica. Fala sério, essa sim é uma boa notícia, hein? Com os cartões de crédito Elo Grafite, Elo... 931-7009 é o nosso WhatsApp, né? Fizemos aqui as perguntas de hoje. Paulinha que tá fazendo um vídeo aqui pro nosso Facebook. Aliás, você pode ir pra lá nos intervalos. É um live, né? A gente tá ao vivo Exato. aqui no Facebook da Jovem Pan e também na nossa página facebook.com/JP Morning Show. Você participa respondendo a pergunta. Tem sorteio no final do programa entre as pessoas que participarem, né? O nosso WhatsApp tá aí pra você interagir mandando mensagens de vídeo e de voz, né? Qual a primeira coisa que vocês farão assim que tiver o resultado do impeachment, né? Do president, né? Fala e conta pra gente. Tem um vídeo, quer ver? Então vamos lá. Quero ver. Solta esse vídeo aí. Bom dia, Edgar. Bom dia, galera aí. do Morning Show. Beleza? Meu nome é Fernando Bueno, sou aqui de Abatiá, Paraná. Paraná? E escuto vocês, assisto vocês todo dia pelo YouTube. A primeira coisa que eu vou fazer a hora que sair a votação do impeachment, a hora que dá a votação final... Chegar no vai ser 54? E o que é? Um fogão? Terminar meu almoço... Bater panela? Não. E lavar a louça. Isso aí. Ou seja, pra mim não vai mudar nada. Vida que abração, sou fã de vocês. Valeu, a vida que segue, né? Vida que segue. Manda comida pra cá Agora, também, Fernando. e o reverb da cozinha, hein? A cozinha tem sempre um reverb. Vamos ouvir mais sonoras. Vocês estão mandando e contando pra gente aqui o que farão depois de definido o placar da votação no Senado. Fala, galera do Morning Show, aqui é Daniel Leite do Butantã. Cara, a primeira coisa que eu vou fazer depois que for proclamado o resultado é comemorar muito pelo Brasil, cara. Depois da irresponsabilidade desse povo aí, dessa corja, desse governo aí, cara, deixou 12 milhões de desempregados, incluindo a mim, que estou desempregado. Eu queria ter rojão aqui pra comemorar, não tenho, mas eu vou comemorar muito. Um abraço aí a todos. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui é o Jefferson, tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer tudo certo. vai ser aumentar meu pacote de dados, porque eu vou ter dinheiro pra isso, pra poder ouvir vocês melhor, entendeu? Pra ouvir mais tempo, porque o meu podcast aqui eu tô gastando muito plano de dados. Um abraço, pessoal. Como é que tá seu plano de dados, Paulinha? Você tem bom plano de dados? Olha, sempre eu recebo aquela mensagem antes de terminar o mês. Oi, tudo bem? Seu plano de dados está terminando. E aí, o que você vai fazer? Tem mais aqui, recorrente. Bom dia, pessoal. Aqui é a Cíntia de São Paulo. Bom, o que eu vou fazer quando anunciarem o resultado do impeachment, Isso. que eu faço todos os dias, trabalhar, porque a vida não tá fácil. Vida que segue. E não é o impeachment que vai resolver todos os nossos problemas, é só o primeiro passo. Então vamos continuar trabalhando, lutando para ganhar a vida, porque é disso que o Brasil precisa. Um beijo. Boa, olha, eu achei interessante o que a Cíntia falou, né? Porque não é impeachment que a gente vai virar tudo educado politicamente, consciente politicamente. Não reclame, trabalhe. Não Essa é a questão. É que nem aquela coisa do futebol, né? Do estádio de futebol, né? Que tiraram o alambrado e achou que todo mundo ia ficar educado a partir da retirada do alambrado, né? Vai. Vamos ouvir mais uma aqui. Bom dia, bancada do Morning Show. Bom dia. Bom dia, Edgar, aqui é Márcio de Piracicaba. Fala, Márcio. O que eu faria quando saísse o resultado final do impeachment da Dilma, eu ia comprar umas 10 caixas de rojão pra comemorar, né? Ai. Donioli! E aí, é hoje. Vamos conversar sobre a questão aí a partir do momento em que Dilma é retirada do poder, né? Da votação acontece e tem um impeachment, né? Ela fica tem uma diferença de termos aí, né? Eu queria que você desse uma passada por isso aí. Ela fica inelegível, são 8 anos que ela fica inelegível, né? E tem também o termo inabilitada. Qual é a diferença entre um e outro na política? É complicado, eu vou tentar resumir da maneira mais sucinta possível. Vamos lembrar uma coisa. Hoje, o ex-ministro da Justiça, advogado dela, Zé Eduardo Martins Cardoso, vai tentar embolar o campo pedindo uma votação dupla, que se vote o impeachment e a inabilitação. Vamos explicar isso aqui.
A questão é, quando o Collor foi empichado, como ele renunciou, o que aconteceu? Ele não foi julgado pelo impeachment, ele foi julgado por inabilitação. Naquela época, o Supremo empatou 4-4, 3 ministros se abstiveram, o caso foi parar no STJ, depois acabou havendo uma votação por inabilitação, que acabou se convertendo em impeachment. Por quê? Aqueles 73 deputados que votaram por isso falaram assim: o impeachment seria o segundo grau de uma escala. Como o Collor renunciou e não poderia ter, vamos votar pela inabilitação. O que acontece? Acabou se convertendo num julgamento mais político do que jurídico. Portanto, por a gente ter esse precedente, olha o que vai acontecer. Vou roteirizar para vocês. Assim que a Dilma sair hoje, o Zé Eduardo Martins Cardoso vai nas cortes superiores internacionais falando que, a exemplo do Collor, você teria que ter tido um julgamento duplo, o que não aconteceu. Essa é a última estratégia que vai caber. Comparar a Dilma ao Collor. Pode parecer complicado? É, mas é simples. Eles vão usar um precedente para dar uma pernada de anão no impeachment de hoje. Não seria uma pernada de anão se a Dilma tivesse renunciado. Aí estaria uma situação equivalente do Collor. Mas aí o ataque vai ser por aí. Certo, vamos para Brasília. O Marcelo Matos está por lá nos atualizando da situação agora, momentos que antecedem aí a votação, o início da votação no Senado. Bom dia, Matos. Muito bom dia, Edgar e ouvintes do Morning Show. Nós falamos aqui de Brasília com a expectativa do início, de fato, da sessão que nós teremos o julgamento final e agora, de fato, definitivo de Dilma Rousseff. Porque já tivemos admissibilidade na Câmara lá no dia 17 de abril, 367 votos favoráveis, 137 contrários. Depois, no dia 12 de maio, afastamento por 180 dias, 55-22. E no dia 10 de agosto, a pronúncia, 59 votos favoráveis contra 21. A expectativa do governo é essa, é justamente repetir, o governo Temer, seus aliados, repetir de 60 a 61 votos. E também saber se o presidente Renan Calheiros, que é do PMDB, é desafeto de Temer, vai fazer esse gesto aí em relação ao governo, um apoio, que ele vote ou não. Até agora ele não votou nenhuma discussão e fica agora a expectativa se ele vai votar ou não nessa etapa. Diga, pode falar. Ô Marcelo, teve o episódio lá da abordagem dos políticos maranhenses, né? O Edson Lobão, em que o Temer teria feito ali uma aproximação, né? E em busca de votos favoráveis a ele, né? Exatamente, Edgar. O presidente Lula esteve aqui para acompanhar a palavra da presidente Dilma Rousseff naquela sessão longa que nós tivemos no início da semana, na segunda-feira. E claro que o PT procura aí 6 votos. O senador Lindbergh Farias fala que após a presença de Dilma Rousseff, as articulações, eles conseguiriam, né, chegar nesse número, a não ser que o senador está imaginando que o voto dele vale por 6, né, se ele está sendo tão otimista ou se ele está nesse planeta mesmo ou em outro. Mas de qualquer forma o PT busca sim os seus votos, mas fica difícil, né, Edgar? Porque quando a presidente Dilma Rousseff, ela promete o seguinte: olha, se eu não for empichada, a primeira medida é oferecer um plebiscito para novas eleições. E aí, qual o poder de barganha dela para negociar com o parlamentar, Edgar? O que ela vai oferecer? O ministério? Ela não vai oferecer o ministério porque ela vai oferecer novas eleições. Então fica difícil também fazer essa negociação e é por isso até que o PT não encampou essa ideia de novas eleições. Houve um racha do partido e a proposta da presidente Dilma Rousseff, a bancada do Senado apoiou, mas só. Ô Marcelo, eu acho que teve um ruído aí na comunicação. Essa barganha que você se referiu aí e colocou o teu texto em cima da aproximação do Lula e tal, acontece também com o presidente, até então interino, Michel Temer, com políticos maranhenses, né? Se aproximando deles, conversando, ainda votos que poderiam representar alguma dúvida no processo do julgamento. O Michel Temer também fez esse trabalho. Quer dizer, essa barganha segue de tudo quanto é lado, né? Exato. Agora o Michel Temer está numa vantagem muito maior, né, Edgar? É isso que eu te falei, porque ele oferece os ministérios, os cargos do segundo, primeiro escalão. E o que a Dilma ela propôs? Ela propôs uma nova eleição, né? Ou seja, ela não tem mais nada a propor, portanto, a base que ela quer atrair. E aí, como você disse, claro que também essa postura de estar indeciso
é uma postura também muito questionável. O senador Hélio José, aqui do PMDB do Distrito Federal, fez um discurso na segunda-feira, abraçou Lindbergh Farias, e todo mundo entendeu o seguinte: ele mudou de lado? Não, na verdade ele está querendo valorizar o passe dele aqui na discussão. Também tem, o jogo é dos dois lados, sem dúvida, mas é evidente que Michel Temer, já no cargo, tem muito mais a oferecer, né, Edgar? Ô Marcelo, deixa eu participar aqui, a Ellen, o Tonholi, o pessoal da bancada aqui querendo fazer perguntas para você e saber, extrair mais um pouco desse clima que antecede aí o início da votação no Senado. Fala, Ellen. Marcelo, se teve uma surpresa pra gente, foi a total falta de surpresas nesse processo, né? A gente não teve nada que realmente nos surpreendesse, pelo menos pra gente que acompanhou tudo aqui, a transmissão. Para vocês que estavam aí nos bastidores, alguma coisa chegou a surpreender, a chocar, ou pode ainda, de repente, aqui na nossa votação nos surpreender? Olha, Ellen, de fato, claro, como o Edgar disse, esse trabalho, o PT não pretende entregar tão fácil assim o governo, e ao longo desse período buscou aí, evidentemente, reverter, porque o volume de votos que ele precisa ir atrás, de fato, não é tão grande. Mas o problema é que há dificuldade mesmo de convencer os senadores a fazer esse caminho. É muito difícil, de fato, né? A presidente Dilma Rousseff viu sua base governista ruir de uma maneira absurda. Nós falamos no início, né? Você, na Câmara, ela teve 367 votos contrários, né? E apenas 137 ao lado dela. Então, ela perdeu a base completamente. Houve uma articulação muito pesada, evidentemente, do governo Michel Temer, do PMDB, e no Senado isso se repetiu. Então fica muito difícil. Seria uma grande surpresa, uma zebra, aquela história da aposta que você aposta 1 e ganha 1.000, 1 milhão, se houvesse aqui um resultado que não fosse impeachment de Dilma Rousseff. O PT trabalha, mas é muito difícil, e também a inabilidade de Dilma Rousseff nesse processo política pesou demais, né, Ellen? Olha aqui, passando a régua aqui, né, parece, a gente se repete, obviamente a audiência do rádio é rotativa e as pessoas estão ligadas nesse assunto e querem obter informações. São 54 votos necessários, né, para passar, para ela ser definitivamente afastada. São 81 senadores. Ela, até esse momento, a contabilidade do governo chega ali, como você disse, em torno dos 60, 59, 62 votos ali numa previsão mais otimista para o lado do governo. E a oposição agora, os que são a favor da Dilma, né, contra o impeachment, somam em torno de 21 votos. É isso, né? Continuamos nessa estimativa, né, Matos? Olha, hoje, Edgar, o placar que os senadores que declararam o seu posicionamento e aí confirmaram o que vão fazer, nós temos a seguinte situação: 59 votos a favor e 21 contrários. Veja só, a presidente Dilma Rousseff tem são 81 senadores, ela tem 9 ex-ministros do seu governo. Desses 9, Eduardo Braga vai votar a favor do impeachment, Edson Lobão a favor do impeachment, Garibaldi Alves a favor do impeachment, Marta Suplicy, Fernando Bezerra e também Eduardo Lopes, que é o senador suplente de Marcelo Crivella do PRB do Rio de Janeiro. Dos 9, vão votar a favor dela Armando Monteiro, Cátia Abreu e Gleisi Hoffmann. Então, aqui hoje nós abrimos aqui os trabalhos com 5 vereadores que não se posicionaram. Fernando Collor, mas tudo indica, vai votar a favor do impeachment, fez a defesa aqui do governo dele e fez ataques aqui ao governo do PT. João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, também indeciso, mas vai para contra a Dilma. Renan Calheiros, a dúvida, como a gente já disse, vai fazer o gesto ou não de apoio a Michel Temer. Roberto Rocha, PSB do Maranhão, e Wellington Fagundes, PR do Mato Grosso. Esses aqui não se pronunciaram, não quiseram falar o que eles vão fazer. E Assir Gurgax é o único que se diz indeciso do PDT de Roraima. Então a contabilidade é essa que você falou. Nós temos aí, portanto, 59 a 21. Então um placar bastante difícil para o governo. Eu vou passar a governo Dilma Rousseff. Sim, vou passar a palavra para o Tonholi, Marcelo. Daqui a pouco a gente começa a ouvir, em definitivo, o ministro Ricardo Lewandowski, que abre a sessão para a votação com o texto inicial. Fala, Tonholi. Matos, a Dilma tentou atacar com 14, mas perdeu de 14-2 por pedir um plebiscito, e agora o Cardoso vai tentar atacar por votação dupla, impeachment e inabilitação. Você acha que isso vai acontecer? Com certeza, Tonholi, no início dos trabalhos, por isso que a gente imagina que agora a votação poderia ser rápida. 2 senadores vão falar a favor, 2 contra, 5 minutos cada um.
O presidente Lewandowski vai fazer um resumo do processo, que deve demorar 15, 30 minutos, mas o início dos trabalhos vai ser marcado por isso, Tonholi, por esse debate, essa tentativa de dividir mesmo essa votação, para que haja duas discussões. Obviamente que a base governista de Michel Temer não vai aceitar. Esse assunto já foi, inclusive, votado anteriormente na comissão e depois também na própria início da votação aqui dos trabalhos com a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, mas vai voltar à tona. Vai voltar à tona, sim, vai mobilizar aí a discussão inicial. Essa é a ideia da base governista petista, e a expectativa da base governista de Michel Temer é que esse assunto já foi votado, ele já foi levado ao presidente Ricardo Lewandowski e, novamente, ele não irá acatar esse pedido, essa questão de ordem. Mas a gente sabe que esse período inicial de disputas políticas vai levar um bom tempo, viu, Tonholi? Tá certo. Olha, obrigado, Marcelo Matos, diretamente do Senado Federal, atualizando as informações. Aliás, começa agora, o Lewandowski está fazendo a abertura desse processo de votação que, em definitivo, decide o futuro do país na tarde de hoje. A gente, a partir de agora, vai ouvir o som diretamente do Senado. Você, ouvinte da Jovem Pan, acompanha tudo o que acontece na cena política brasileira agora, diretamente do Senado Federal. Olha aí, você que está no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.